Faltar à missa aos domingos é pecado? Algumas pessoas dizem que não, outras dizem que sim. Mas o que você acha? O que você pensa sobre isso? Como catequista de adultos, eu recebo frequentemente algumas perguntas, algumas indagações, algumas dúvidas acerca da doutrina da Igreja. E como catequista eu não posso responder a estas questões, a essas dúvidas, de forma subjetiva, a partir de mim mesmo. Eu preciso ter o suporte da Sagrada Escritura ou do Catecismo da Igreja Católica. Não é? Então, para responder a essa pergunta, eu gostaria de olhar para a Sagrada Escritura e olhar para o Catecismo da Igreja, para que a resposta que você precisa ouvir não seja minha, mas da Igreja, da doutrina da Igreja, não é? Então, se nós pegarmos a Sagrada Escritura e abrirmos no livro do Êxodo, no capítulo 20, aqui aonde está os 10 mandamentos, qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Não é isso? E o que pede para nós os mandamentos da Igreja? O primeiro mandamento da Igreja é ouvir missa aos domingos e festas de guarda, ou seja, participar da missa aos domingos. Então, a Mãe Igreja também nos orienta para esse princípio, nos orienta para aquilo que de fato nós devemos fazer como cristãos, não é isso? Mas vamos também dar uma olhada aqui no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2180 e no parágrafo 2181, porque o que está dito aqui vai clarear mais ainda essa nossa resposta, essa nossa dúvida. O mandamento da Igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festa, de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Satisfaz ao preceito de participar da missa quem assiste à missa celebrada segundo o rito católico no próprio dia de festa ou à tarde do dia anterior, ou seja, participar sim da missa do domingo, mas se você não pode ir à missa do domingo e vai à missa do sábado depois das 18 horas, como preceito ela já vale para a missa de domingo. Mas vamos aqui ao parágrafo 2181. A Eucaristia do domingo fundamenta e sanciona toda a prática cristã. Por isso, os fiéis são obrigados a participar da Eucaristia nos dias de preceito, a não ser por motivos muito sérios, por exemplo, uma doença, cuidado com bebês, ou se forem dispensados pelo próprio pastor. Aqueles que deliberadamente faltam a esta obrigação cometem pecado grave. Então, por displicência, por comodismo, eu não vou à missa aos domingos, eu cometo pecado grave. E eu não devo participar da Sagrada Comunhão na próxima missa. Eu tenho que passar pela confissão, eu tenho que fazer uma confissão, porque eu faltei gravemente com Deus e com a minha comunidade. Então, se eu faço isso de forma deliberada, estou com preguiça, não, esse final de semana eu não vou à missa, eu vou só no próximo final de semana, você está cometendo pecado, e pecado grave. Então nós devemos repensar a nossa atitude como filhos de Deus e como filhos da Igreja. E nós, como filhos da Igreja, e a Igreja como nossa mãe, ela nem sempre será agradável, não é? Nossas mães, por exemplo, nem sempre fazem o que nós queremos e do jeito que nós queremos e gostamos. De vez em quando, né,
nós contestamos, não aceitamos, não concordamos com as atitudes de nossas mães. No entanto, elas são as nossas mães. E a igreja é a mesma coisa. Tá certo? Bom, então que a gente repense um pouco a nossa atitude e a nossa participação na Santa Missa. Nós precisamos amadurecer a nossa fé. E nós amadurecemos a nossa fé ouvindo a palavra de Deus, ou seja, comungando da palavra de Deus na Santa Missa. E depois comungando do próprio Cristo na Eucaristia, na Santa Missa. O que é que nós vamos fazer na Santa Missa? Nós vamos ao encontro de Jesus, vivo e verdadeiro, no seu corpo, no seu sangue, com sua alma e a sua divindade, não é? E ouvi-lo por meio da palavra, da proclamação da palavra. Deus tem sempre alguma coisa a nos dizer, sempre está nos dizendo alguma coisa importante. Nós precisamos disso constantemente, como filhos e como cristãos. Então, faltar à missa aos domingos não é bom, não é correto, não é sadio. Nós precisamos sim fazer esse caminho, esse movimento de encontro com Jesus na Eucaristia permanentemente. Precisamos nos alimentar dele. Espero que eu tenha respondido essa questão. Caso você ainda tenha alguma dúvida, volte ao Catecismo, ao parágrafo 2180, 2181. Tá certo? Esta é uma questão, dentre tantas outras, que surge na formação com os adultos, na catequese com os adultos. Então eu estou criando esta série para responder algumas destas questões. Espero estar ajudando, colaborando com você e comigo mesmo, para que nós possamos entender qual é o nosso papel como filhos de Deus, como filhos da Igreja, como cristãos católicos. Um grande abraço, até mais!